A National Wildlife Federation no Brasil desenvolve várias ações junto à cadeia pecuária para promover conceitos que definam uma produção em harmonia com o meio ambiente. Vamos saber dos avanços da NWF em 2021 e dos planos para 2022. Acompanhe. Isso mesmo, direto de Cuiabá, vamos conversar agora aqui com o Francisco Beduschi Neto. Bem-vindo aqui ao nosso programa, Francisco. Opa, é um prazer estar aqui batendo um papo contigo e com todo mundo que nos acompanha. A gente que agradece pela sua participação. Francisco, eu queria que hoje, justamente como o nosso tema aqui é sustentabilidade aí dentro do setor pecuário, eu queria que você falasse para a gente, dentro aí da sua visão, qual que é o cenário hoje dos trabalhos da sustentabilidade, aí, de todos os projetos que envolvem a sustentabilidade dentro da nossa pecuária brasileira. A NWF, a National Wildlife Federation, para quem eu trabalho aqui no Brasil, né, liderando um time super competente de técnicos que está aqui trabalhando para ajudar a pecuária brasileira, ela tem essa visão de que o Brasil tem um potencial enorme de conciliar produção e conservação e atender essa demanda global por mais carne e por uma carne cada vez mais sustentável, né? Então, o cenário hoje ele é muito favorável ao Brasil. Para isso, a gente ainda precisa acertar alguns pontos, né? Aparar algumas arestas. E é nesse sentido que a gente vem trabalhando e investindo, né, no desenvolvimento de novos trabalhos aqui no Brasil. Você falou sobre essa questão favorável e eu queria que você apontasse para a gente como que o setor, principalmente, ele pode aí, o que ele precisa fazer para melhorar a informação que ele passa da sua produção, porque a gente vê muita fake news, a gente ouve falar muitas coisas, muitas inverdades aí, e como que a gente pode trabalhar isso para mudar aí esse cenário, essa visão que a sociedade tem do agronegócio? Um passo essencial para a gente fazer isso é a gente começar a dar um pouco mais de transparência à cadeia da pecuária, né? A gente tem desenvolvimento de tecnologias aqui no Brasil que não tem em nenhum lugar do mundo, como, por exemplo, o ILPF, né, onde a gente faz integração lavoura, pecuária, floresta. Só que a gente não consegue contar essa história para o consumidor e para o público em geral, porque muitas vezes a gente não tem os dados necessários. Dar transparência à cadeia vai permitir com que os atores consigam rastrear, então saber quem comprou de quem, da onde que veio aquele boi, onde é que nasceu o bezerro, como é que ele foi criado, e condensar essas informações e entregar isso de uma forma que seja palatável para o consumidor, né? Num formato que ele entenda, que ele seja bacana para ele. Então, eu acho que esses são os dois passos que faltam para a pecuária nacional. A gente dar transparência e ampliar a rastreabilidade que a gente já tem da cadeia. E é importante a gente frisar que nós não estamos falando aqui de dar transparência dos dados dos produtores, de forma alguma. Nós estamos falando de propriedade rural, né? Onde é que está essa propriedade, em que condições que aquele boi foi criado. É simplesmente isso. E o olhar dos nossos produtores hoje, Francisco, ele já está voltado aí para essa produção mais sustentável ou a gente ainda tem dentro do setor uma certa dificuldade aí de entrar com esses projetos? A gente tem feito esse trabalho de engajamento, que a gente chama, né? Quer dizer, você sentar à mesa com o produtor, ir lá no interiorzão do Mato Grosso e no interior do Pará, sentar com o produtor, conversar com ele. O que a gente percebe é que os produtores, sim, eles já têm uma consciência de que este é um assunto importante, que precisa ser tratado. O que eles têm ainda uma certa resistência, e é entendível isso, né? A gente tem que entender, é de como fazer esse trabalho, como desenvolver esse trabalho. E à medida que a gente mostra, olha, nós estamos aqui para ajudar, nós não estamos aqui para jogar pedra em ninguém, o que nós queremos é poder ajudar a cadeia a se tornar cada vez mais sustentável e demonstrar o resultado disso, né? Então, a gente vê sempre com muito bons olhos tudo isso, né? A gente tem que, na verdade, explicar para as pessoas o que a gente está fazendo.
E o produtor também precisa ver aí os benefícios que essa produção sustentável traz, né? Principalmente quando a gente fala hoje em sucessão familiar e a gente cuidar do meio ambiente pensando nas futuras gerações. Não só isso, como o produtor que hoje já tem uma produção sustentável tem uma melhor abertura de mercado, uma melhor entrada aí dos seus produtos, né? Com certeza, né? Então a gente está falando de perpetuar o negócio dele. E esse negócio, para ele se perpetuar ao longo do tempo, ou seja, ser sustentável, ele tem que abranger os três vértices, né, os três pilares da sustentabilidade: o econômico, o social e o ambiental, e eles têm que estar em equilíbrio. Tudo isso está muito claro para o produtor, ele só não sabe ainda como, mas ele, à medida que a gente começa a apresentar os projetos e apresentar os benefícios, né, de que, olha, se você quer continuar vendendo lá em 2030, em 2035, a gente precisa começar a mexer esse doce, ele vem junto e é muito bacana fazer esse trabalho com eles. Francisco, eu quero te agradecer aqui mais uma vez pela sua participação no nosso programa de hoje. Muito obrigado. Opa, eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Um forte abraço a todos.